Olá. O plenário do Senado deve votar proposta que permite o saque integral do FGTS para o trabalhador que pedir demissão. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais em caráter terminativo e seria encaminhado direto para a Câmara. Mas um grupo de senadores apresentou um recurso na tentativa de rever o assunto, já que a matéria não tem o apoio do governo. O Fundo de Garantia é uma conta do trabalhador com depósitos feitos pelo empregador no valor de 8% do salário do empregado. Só podem sacar o dinheiro do fundo aposentados, quem for financiar a casa própria, pessoas que tenham doenças graves ou terminais e o trabalhador demitido sem justa causa. Mas e quando o trabalhador pede demissão? Nesse caso, até novembro do ano passado, a lei não permitia o resgate. Como a reforma trabalhista entrou em vigor daquele mês em diante, quem pedir demissão e fizer acordo com o empregador pode sacar até 80% do valor depositado no fundo de garantia. Mas um projeto que está na pauta do plenário vai além, permite o resgate do total depositado, 100%. Os recursos do fundo de garantia são aplicados em infraestrutura, saneamento e habitação, onde são investidos todos os anos cerca de 80 bilhões de reais. Segundo o representante do Conselho Curador do FGTS, 300 mil pessoas pedem demissão todos os meses. Ele teme que a aprovação do projeto possa comprometer a capacidade de investimento nos setores financiados pelo fundo. O fundo coloca na economia em torno de 80 bilhões por ano nos setores de habitação, saneamento e mobilidade. Se for permitido esse saque, a gente estima que em torno de 25 a 30 bilhões de reais sairiam do fundo todo ano. Então, isso poderia restringir a capacidade do fundo poder fazer operações aí nesses setores. O governo é contra a proposta e argumenta que se o texto for aprovado, já em 2021, o fundo poderia entrar no vermelho. Para forçar uma nova votação e tentar barrar o projeto, senadores governistas apresentaram um recurso para que a proposta, antes de seguir para a Câmara dos Deputados, seja votada pelo plenário do Senado. E hoje temos a participação de nosso comentarista internacional, Marcos Magalhães. E o tema de hoje são as eleições, né, Marcos? Sim, são as eleições. Olá, Eni. Olá a você. As eleições do Brasil serão acompanhadas pela primeira vez pela Organização dos Estados Americanos. Foi assinado nesta quinta-feira, em Itamaraty, um acordo de privilégios e imunidade que permitirá a atuação aqui no país dos integrantes da missão de observação eleitoral da OEA. Essas missões existem há mais de 50 anos, com o objetivo de proteger a democracia nas Américas. Mais de 250 missões já foram enviadas a 27 países, inclusive os Estados Unidos. A missão que acompanhou a eleição norte-americana de 2016, quando foi eleito o presidente Donald Trump, foi chefiada pela ex-presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla, pois ela mesma foi escolhida para chefiar a missão, que vai acompanhar as eleições brasileiras em outubro. O convite foi feito pelo governo brasileiro no ano passado. Segundo o relatório elaborado pela representação brasileira junto à OEA, a presença da missão de observação eleitoral no Brasil representa um salto qualitativo nas relações do país com a organização e abre a possibilidade de cooperação com a OEA no fortalecimento da democracia no hemisfério. Marcos, como é o trabalho da missão? Pois é, na verdade, a missão de observação da OEA examina vários aspectos ligados ao processo eleitoral, como o financiamento de campanhas, a liberdade de imprensa e o acesso aos meios de comunicação. Também avalia temas como a participação política da mulher, dos povos indígenas, da população negra e das pessoas com deficiência. Depois de acompanhar as eleições nos Estados Unidos, por exemplo, a missão da OEA elogiou os esforços para facilitar o acesso às urnas de pessoas com deficiência, mas sugeriu a adoção de medidas para evitar as longas filas nos postos de votação. A missão que acompanhou as eleições no Paraguai, em abril deste ano, como podemos ver nas imagens, destacou a tranquilidade do processo de votação, mas ressaltou o baixo nível de participação feminina nas casas legislativas paraguaias. A chegada da missão ao Brasil faz parte de um processo de reaproximação do país com a OEA. Em 2011, a ex-presidente Dilma Rousseff chamou de volta o representante brasileiro, depois que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu a suspensão das obras da hidrelétrica de Belo Monte. Em 2016,
Representantes de delegações da Bolívia, Nicarágua e Venezuela criticaram, lá em Washington, o processo de impeachment de Dilma. No ano seguinte, foi a vez do representante do Equador manifestar preocupação com a situação política no Brasil. Nesse momento, o equatoriano ficou sozinho e o governo brasileiro recebeu o apoio de delegações de diversos países, como Argentina, Chile, Estados Unidos e Uruguai. Agora, os integrantes da missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos vão poder ver com os próprios olhos como está a saúde da democracia brasileira. Marcos, muito obrigada pela sua participação e até semana que vem. Muito obrigado, até a próxima. Transformar uma multa leve ou média em advertência se o motorista não tiver tido nenhuma infração nos 12 meses anteriores. A ideia foi apresentada por meio de um projeto de lei no Senado e está na Comissão de Constituição e Justiça. Difícil encontrar quem não reclame das multas aplicadas pelos Detrans. Tem muito pardal desnecessário, então assim, é um gasto, para instalar esses pardais, esses semáforos. Eu acredito que é desnecessário muitas multas que são aplicadas. Esse ano eu fui multado 2 vezes, foi uma por velocidade, que foi justa, mas a outra foi porque eu cocei a cabeça enquanto eu estava dirigindo. Eu tirei uma das mãos do volante durante 2 segundos e o cara me multou, chegou em casa a multa e eu tive que pagar. Eu acho que isso não resolve nada, tá? Pelo contrário, deixa o pessoal revoltado, gera um desconforto muito grande. O valor das multas e o número de pontos registrados na carteira de motorista depende do tipo de infração. São 4 tipos de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Parar o carro em calçada ou faixa de pedestres, por exemplo, é considerado uma infração leve e o motorista acumula 3 pontos na carteira. Já transitar em velocidade 20% superior à máxima permitida é uma falta média e 4 pontos. Não usar cinto de segurança ou ultrapassar pelo acostamento são exemplos de infrações graves, 5 pontos. E avançar o sinal vermelho ou dirigir sem ter carteira de motorista significam multas do tipo gravíssimas e registro de 7 pontos. O motorista que alcança 20 pontos na carteira em 12 meses tem habilitação suspensa por, no mínimo, 6 meses. Hoje, se o motorista recebe multa por uma infração leve ou média, o Código de Trânsito permite que ele possa recorrer para que a multa seja transformada em advertência, desde que ele não tenha sido multado nenhuma outra vez nos 12 meses anteriores. Um projeto que começou a ser discutido no Senado prevê que essa possibilidade vire obrigatoriedade. Esta advogada especializada em trânsito diz que hoje dificilmente alguém consegue transformar multa em advertência. E o projeto vai garantir esse direito ao motorista. É um direito que o condutor tem, que o cidadão tem e que muitas vezes ele não faz porque ele não tem conhecimento daquele direito ou ele não sabe como fazer. E o projeto de lei sendo aprovado, ele é benéfico para todos os condutores, ele é mais prático, ele é eficiente, ele inclusive deixa de encher a autarquia de trânsito de requerimentos, de solicitações. Já este consultor do Senado concorda que a proposta é válida no caso da fiscalização eletrônica de velocidade, mas discorda da transformação em advertência de outros tipos de infrações, mesmo consideradas leves e médias. Eu acho que já é um pouco complicado você transformar automaticamente em advertência, por exemplo, estacionamento proibido ou transitar fora do horário regulamentado, porque aí você cria um incentivo para a pessoa, da primeira vez, ter certeza que não vai ser punida. O Congresso recebeu a medida provisória para o desenvolvimento e incentivo ao setor automotivo nacional, o Rota 2030. O programa do governo traz a perspectiva da eletromobilidade para o Brasil e, com ela, eficiência energética, menos emissão de gases poluentes no ar e menos poluição sonora também. A comissão mista foi instalada no dia 8 de agosto. A
A nova política já vem sendo discutida há mais de um ano. O objetivo é definir regras para o setor de automóveis e permitir investimentos em longo prazo. Uma das novidades causa impacto no meio ambiente. É a proposta de redução de 25% para 7% na alíquota de importação de carros ecológicos. Hoje, 1/4 do preço de um carro elétrico vem do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Um grupo de trabalho do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços vem estudando a eletromobilidade e deve lançar até o fim deste ano um plano nacional para a área. Vai trazer propostas para orientar a tomada de decisão do governo brasileiro no sentido do incentivo a essas novas tecnologias, não apenas veículos elétricos puros, mas também veículos híbridos. Essa discussão envolve diversos atores da indústria, da academia e do governo federal que estão pensando juntos quais são as oportunidades de inserção dessas tecnologias no Brasil. No início de 2018, a Itaipu Binacional e a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, firmaram uma parceria para a instalação de postos de abastecimento no estado para veículos elétricos. O primeiro eletroposto foi inaugurado no dia 27 de março, em Curitiba. A ideia da empresa é fazer essa eletrovia, permitindo que o usuário se desloque a grandes distâncias, no caso de Paranaguá até Foz do Iguaçu, tendo diversas estações para fazer essa recarga do seu veículo elétrico, uma modalidade de carga rápida. E o Senado discute algumas medidas que estimulam o uso de veículos movidos à eletricidade. Uma delas está sob a análise da Comissão de Constituição e Justiça. É o projeto que proíbe a venda no Brasil de automóveis movidos a gasolina e a diesel a partir de 2030 e a circulação de qualquer veículo desse tipo a partir de 2040. As exceções serão para carros de coleção, automóveis oficiais e diplomáticos e para carros de visitantes estrangeiros. Há cerca de 1 ano e meio, o arquiteto Rogério Makiewicz investiu R$160 mil em um carro elétrico. Um carro elétrico, hoje em dia, ele paga mais imposto que um carro a gasolina. A gente precisa, de imediato, abaixar o preço do carro e criar infraestrutura de recarga no país. Rogério afirma que já deixou de emitir mais de 2 toneladas de CO2 na atmosfera. Mas o Greenpeace levanta outra questão, que não seria resolvida só com a restrição do uso de veículos movidos a combustíveis fósseis. É necessário que políticas públicas visem o transporte público, o transporte não motorizado, como principal pilar para a melhoria da mobilidade urbana. E isso que seja dentro de políticas aí também que trabalhem habitação e trabalho de uma forma a evitar muitas pessoas se deslocando diariamente por mais de 2 horas para ir de casa ao trabalho e do trabalho para casa. Em 1987, o ex-reitor da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Júnior, deu início à chamada Nova Escola Jurídica, que prioriza as lutas sociais e os direitos do cidadão. Em entrevista ao Senado Notícias, o ex-reitor fala da importância da Constituição Cidadã para a garantia de uma sociedade dos direitos e não dos favores, e explica por que a Constituição anterior era conhecida como mandioca. Professor, eu queria agradecer sua presença aqui conosco nos nossos estúdios e começar fazendo uma pequena introdução do que seja esse conceito dessa coordenação que o senhor faz desse projeto de pesquisa do direito achado na rua. É uma elaboração que tem uma história e, portanto, aqui a gente recua o momento original, mas ela é, antes de tudo, uma dupla mobilização. Uma de caráter acadêmico, teórico, é uma maneira de pensar o jurídico, e a outra é de natureza política, é uma exigência de conjuntura. Me refiro ao começo, tempo de autoritarismo, de ditadura, de negação de direitos, muitas vezes contidos pelas leis. E aí a necessidade de pensar o direito fora das leis ou que fosse uma contraposição crítica ao que elas representam, enquanto construção do social. E o social é uma experiência da rua. Com certeza. No Brasil, como é que a gente pode avaliar essa
esses direitos, como se articula o cidadão na nossa sociedade, que avaliação o senhor faz, para a elaboração, para que surjam esses direitos vindo da rua, né? Fazendo uma análise desde que a gente teve a redemocratização, a nova Constituição, até esse momento que enfrentamos hoje, um momento de crise aguda, né, nesse cenário político brasileiro. Bom recorte temporal, que eu vou acrescentar um pouquinho algo mais distante para a gente contextualizar. Mas muito rapidamente, lá atrás a experiência colonial, em que a forma de acumulação aqui se apoiou sobre a alienação do humano e da dignidade. Trabalho escravo, recusa de reconhecimento das identidades indígenas, gênero, religião. E, portanto, uma forma de política que se apoiou num sistema de franquia de privilégios e de favores, cultura de favores. Por isso que certas expressões desse período estão entre nós, na nossa cultura política. Nepotismo, clientelismo, filhotismo. Essa herança, ela está presente e a gente vê um resultado, uma consequência disso no direito que é formulado na rua? Porque esse sistema se articulou institucionalmente e apropriou-se do aparato funcional, Estado, inclusive, justiça, legislação, administração, para salvaguardar esses privilégios, essa cultura de compadrio, de clientelismo. E é daí que vem, então, essa noção de que política pública, muitas vezes, aparece para o cidadão como um favor que uma pessoa eleita fez? Exatamente, até porque o cidadão não existe ainda enquanto titularidade autônoma de autoconsciência de que ele é sujeito de direitos, que ele realiza os direitos a partir das suas reivindicações sociais legítimas, inscritas nas suas práticas sociais, quando procura se emancipar, se tornar mais autoconsciente de seu papel na sociedade e na economia, por exemplo, né? As lutas sociais históricas do nosso país. Como é que está sendo esse despertar dessa consciência ao longo dessa linha do tempo que a gente recortou? Então, são lutas históricas por cidadania. Por isso que alguns historiadores dizem que a Constituição atual é chamada de cidadã, porque traduz esse processo de retomada do protagonismo social para afirmar direitos diretamente na experiência da política, enquanto que a primeira Constituição foi chamada de mandioca, porque ela era censitária, ela era branca, ela era cristã, ela era masculina. E era dos proprietários. Os homens de bem não são os que têm dignidade, são os que têm posse, os que têm renda, né? Então, esse processo entre a Constituição da Mandioca e a da cidadania é o da maturidade política da sociedade organizada reivindicando dignidade e direitos na rua, nas manifestações sociais, como a nossa literatura tão bem traduziu. Pense em Castro Alves, quereis, pois, a praça, desgraçada populaça, só tem a rua de seu. Do povo ao poder. A praça é do povo, né? Ou Cassiano Ricardo, eu quero a rua da reivindicação social, onde mora o acontecimento, né? Então, essa dimensão da cidadania inscrita na rua representa as lutas sociais que afirmaram os direitos que hoje são parte da dimensão simbólica da Constituição Cidadã. As mulheres, os indígenas, os trabalhadores, os jovens, toda essa gama de expressões que lá atrás, enfrentando o racismo do colonialismo, o sexismo, o patrimonialismo, tentaram construir a sociedade dos direitos e não a dos favores. O direito à moradia é um tema que mobiliza o cidadão, é um tema que gera o direito na rua, não é? Isso, e curiosamente, ele veio para as leis e para a Constituição como impulso do social, fazendo uso daqueles instrumentos que a Constituição de 88, por ter
promovido a democracia direta e participativa e com controle social, valorizou as expressões, vamos dizer assim, de Estado da elaboração das políticas públicas, as de moradia, inscritas na prática das mobilizações dos sem casa, dos sem teto, né, que fizeram a produção desta norma como coleta de assinaturas para ser uma lei de iniciativa do social, iniciativa popular. Dos cidadãos. Do cidadão, né? No entanto, até hoje, a questão, por exemplo, a gente pega o programa Minha Casa Minha Vida. Muitas vezes o eleitor, quando vai votar, quer preservar essa política e vê nessa ação de votar uma possibilidade de continuidade, mas a política não era para ser de Estado? Isso, e só será política quando for efetivamente de Estado. Porque fora disso é conchavo, é arranjo, é jogo de gabinetes, é corrupção, é propina, tráfico de influências. É tráfico de influências. A gente antes pensava simbolicamente com o Bismarck que salsichas e leis ninguém deveria saber como são feitas. Hoje, por causa de TV Senado, a gente sabe como são feitas. E mesmo assim, a gente passa mal vendo como elas são feitas. Está aí um dos elementos da crise, que eu acho que é uma boa crise, porque expõe, revela este interior do processo de poder e de elaboração das leis e de justiça. E por isso que eu acho que essa crise é de transformação. Porque a resultante dela é a retomada do protagonismo social, realizando direitos enquanto direitos achados na rua. E nesse contexto, as eleições presidenciais que vamos viver daqui a pouco, né? Poucos dias, como reverbera tudo isso nessas eleições? Que peso elas passam a ter nos rumos do país? Elas são fundamentais porque elas abrem uma agenda de debate público. Por isso que a rua, preciso considerar, é uma metáfora do espaço público, do lugar onde as opiniões se formam, são compartilhadas, né? Se sustentam na sua fundamentação. Então, as eleições são importantes porque abre a esfera pública para o debate livre de uma opinião bem constituída. Em todo caso, as eleições em si não resolverão a crise, porque a crise é de fundamento, é como você disse, de refundação institucional, de reconstituição do Estado e de balizamento da estratégia política de governança. Então, é preciso ir além daquilo que é a sua expressão formal às eleições e pensar até onde avançamos para construir projetos de sociedade que tem a ver com a capacidade de assegurar aqueles dois fundamentos democráticos. O máximo de participação, que é democracia direta, participativa, e o máximo de controle social. Inclusive para que as políticas traduzam essas expectativas, que com boa metodologia, grandes debates, conferências, planos, estratégias de acompanhamento social têm permitido aprofundar o sistema democrático em nosso país. Obrigada, professor. Pois não, obrigado. E aos ouvintes da TV Senado, à audiência da TV Senado. Nossos telespectadores. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.